Neemias, capítulo 5, página 446. Vou ler, os irmãos, fiquem atentos. O texto diz: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazes. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a este empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro, fiz reparação e terra nenhuma compramos, e todos os seus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, conduz os nossos passos para que sejamos aqui e por Ti edificados, exortados e consolados pela obra do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero mostrar para vocês um PowerPoint que foi notícia essa semana, a luta do Floyd May e do McGregor. Foi uma super luta, ontem à noite. Só entre luvas e prêmios e venda de pay-per-view, né, o canal por assinatura para assistir a luta, o May, que é esse rapaz aqui, de boné, recebeu 775 milhões de reais. Por uma luta ontem. Eu vou repetir que às vezes você acha que não viu bem. Um troco
um Neymar, por uma luta, 775 milhões de reais. O McGregor, que é o desafiante ali, campeão do UFC, esse é campeão de boxe, de boné, aposentado, 40 anos, há 2 anos, e aceitou lutar. Até eu aceitaria. Eu apanharia por esse preço. Fácil. Fácil. Né? Ainda ia pedir para bater no rim para tirar as pedras. O McGregor, que desafiou ele, recebeu 310 milhões. 310 milhões. Essa fonte é da Comissão Atlética do Estado da Nevada. Aí eu quero mostrar um outro assunto que já está há alguns meses na internet também, que é o relatório da ONU. E a ONU fez um trabalho magnífico para estudar como erradicar a fome no mundo até 2030. Um trabalho espetacular que demandou engenharia de produção, transporte, alimentação, tudo, cálculos e mais cálculos. Chegaram à conclusão que $160 anuais por pessoa resolveria o problema da fome no mundo inteiro, e isso sendo investido todos os anos até 2030. Dá aí um cálculo de na casa de 250 bilhões de dólares por ano. É uma lava-jato. E a ONU faz esse relatório e mostra detalhadamente, está na internet desde 2015 e foi republicado há 3 meses, como nós podemos, como humanidade, resolver o problema da fome no mundo inteiro, mas resolver de maneira definitiva. Sabe o que chamou a atenção nessa notícia? Foi esse detalhe ali, ó. Que você deve estar olhando e procurando. Qual o detalhe? Nenhum comentário. Ninguém comentou um trabalho detalhado da ONU para erradicar a fome no mundo. No entanto, o 5º assunto mais comentado essa semana foi a luta do MEI versus o MEC. O que isso revela? Pode tirar aí essa foto. Obrigado, gente. O que isso revela? Valores. Quais são os valores da nossa sociedade mundial? O que é que gera interesse no mundo? Quando nós falamos de atender ao necessitado, resolver o problema crônico da fome mundial, e nesse momento existem pessoas morrendo de fome em vários lugares, ninguém comenta. Ah, não vou gastar tempo com isso. Ah, mas eu quero saber quanto que aquele sujeito vai ganhar. Como é a vida dele? Ah, isso me interessa. Milhões de pessoas, não apenas acessam as páginas, gastam tempo comentando. E tem gente que comenta muito. Eu vi os comentários, tem gente que não comenta quase nada. Tem gente que comenta como eu, eu ali. Né? Mas tem gente que escreve teses sobre a importância do esporte e não sei o quê e tal, e outros defendem e supervalorizam mesmo esse tipo de coisa. Então nós temos um mundo que está perdido na adoração ao dinheiro. Essa é a triste realidade, que a Bíblia chama de mamon. A Bíblia chama de mamon. E aí nós olhamos para a nossa religiosidade e percebemos que as igrejas têm 2 propostas de maneira genérica. Geralmente, se percebe 2 teologias reinando nesse campo. A primeira teologia é aquela que agrada às massas, ou seja, a teologia da prosperidade. Ele ganhou 775 milhões, você também pode. Dê o seu tudo, aposte, seja um revoltado com Deus, né? Pressione Deus, faça a campanha da promessa, venha, dê e Deus te dará. E confie, porque Deus é o Deus do ouro e da prata. E a pessoa entra na teologia da prosperidade, e as igrejas lotam de gente querendo que Deus os sirva com bandejas de ouro, numa relação de troca. E é muito triste essa teologia da prosperidade, porque ela decepciona, ela vacina os indivíduos contra o Evangelho, porque eles não alcançam aquilo que tanto desejam, e se decepcionam com o Evangelho, na verdade nunca ouviram o Evangelho, e vão embora. E aí somam aos milhares a famosa igreja do já fui. Já fui crente, agora não sou mais, porque me decepcionei.
A segunda proposta religiosa, teológica, tão equivocada quanto, é a da teologia da libertação, que é o outro extremo. Deus tem uma opção preferencial pelos pobres. Deus atende aos necessitados e olha para eles, e Deus é o Deus que prioritariamente atende a esses, se nós promovemos como igreja a salvação dessa sociedade, financeiramente falando, então resgataremos o mundo. É um grande equívoco. Porque, biblicamente, o que a Bíblia vai nos ensinar é o equilíbrio, meus irmãos. Deus é o Deus de todos. E não é o dinheiro que determina a bênção. Esse é o princípio bíblico. A Bíblia diz que os recursos financeiros podem ser bênção na mão daqueles que adoram a Deus, em primeiro lugar, mas também pode ser maldição naqueles que têm o dinheiro em primeiro lugar. E não importa se eles estão dentro da igreja ou fora da igreja, quando troca-se a divindade, quando tira-se Deus como Deus, e se coloca uma outra divindade, seja o status, seja o nosso próprio bem-estar, seja a nossa vontade de um entretenimento constante, ou a questão financeira, laboramos em erro, e colhemos os frutos disso. Então, Neemias vai nos trazer o equilíbrio, e vai chamar a igreja para pensar diferente nesse mundo em trevas, e dizer que nós temos que ter uma opinião equilibrada, sensata, sincera, e dar as respostas para esse mundo que está perdido, e Neemias detecta isso. E é interessante, olha o versículo 1 ao versículo 4, porque ele parte de uma leitura da sua própria sociedade. Olha o que ele encontra. Ele encontra gente que está endividada. Ele encontra pessoas, do versículo 1 ao versículo 4, que teve que fazer empréstimo até para pagar imposto para o governador, para o rei. Ele encontra gente que teve que entregar os seus filhos à escravidão, porque esse era um princípio daquela época. Se você não podia pagar as suas contas, você entregava os seus filhos à escravidão para que pudesse minimizar a sua questão financeira. Que dor era, terrível era isso. E Neemias diz, essa era a realidade. A taxa de juros dessa época era de 50%. Gente, isso no mercado financeiro aí de cartão de crédito e cheque especial é fichinha. Se a gente voltasse no tempo, ia falar para eles, vocês estão reclamando de 50%? Mas essa era a triste realidade. Aí olha o que acontece no versículo 6. Neemias recebe essa informação, percebe a necessidade, e diz o versículo 6 que a reação dele é, ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. A primeira coisa que acontece no coração de Neemias é indignação. Essa palavra aborreci, a palavra hará no hebraico, é uma palavra que tem um sentimento forte de desprazer. É quando você escuta alguma coisa, aquilo gera no seu interior um desprazer. E você fala assim, mas não é possível que isso está acontecendo. Essa palavra é usada em Êxodo capítulo 22, verso 22 a 24, quando Deus diz assim, eu estou ouvindo o clamor das pessoas e eu estou aborrecido, e eu vou agir contra isso, porque é uma palavra que implica em ação, ou seja, gera um desprezo e faz com que, ao receber essa notícia, o seu coração deseje resolver o problema. Você não apenas escuta e diz assim, é muito ruim o que eu estou ouvindo. Não, você escuta, fica indignado e diz assim, eu preciso resolver essa questão, eu preciso fazer alguma coisa. Esse é o sentido dessa palavra. Daí, Neemias mostra para nós que a partir desse momento, ele faz uma leitura que o aborreceu, daquele momento terrível na sociedade de Israel. E a questão é, por que ele ficou aborrecido? John MacArthur vai comentar que, de acordo com a lei judaica, a lei mosaica, era proibido cobrar juro dos seus irmãos. Um bom servo de Deus emprestava dinheiro e não cobrava juro. Emprestava porque tinha muito, tinha condição de emprestar, e dizia para a pessoa, você me paga quando puder e como quiser. Essa era a relação. A lei mosaica dizia isso, lá em Levítico capítulo 25, do verso 33 a 38. E dizia mais, que se você tivesse recursos em abundância, deveria doar para aquela pessoa que estava em necessidade, sem querer, em troca, nada. Nada. Esse era o princípio daquela lei, daquela época, no Antigo Testamento, no povo judeu.
Salmo capítulo 15, verso 5, abre aí para você ver. Salmo capítulo 15, verso 5, e deixa o seu texto marcado, que nós vamos voltar a Neemias. Tem um princípio importantíssimo, Salmo 15, 5. O texto começa no Salmo 15 perguntando: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome? Ele começa a responder: o que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aí ele vai para o versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. A palavra que Neemias diz é: vocês estão vivendo com usura. A palavra do Salmo é a mesma. Quando ele diz que Deus promete bênção para aquele que não vive com usura. Usura é um estado mais avançado do que a avareza. A avareza é quando você tem alguma coisa e você sabe que uma pessoa precisa, você tem condição de ajudar. Vamos supor que eu tenho esse caderno, eu sei que o irmão está precisando dele, eu tenho vários, mas aquele que tem avareza, ele diz assim: não dou, não dou e não dou, que um dia eu posso precisar desses 8.427 cadernos, eu vou deixar esse aqui lá na estante, não dou. Isso é avareza. A usura é pior, porque ela diz assim: não dou, ainda estou de olho no que você tem. E eu tenho milhares, você só tem um, e eu quero o seu. Isso é terrível. E Neemias diz assim: eu fiquei aborrecido, porque o que estava acontecendo era contra a vontade de Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende com Neemias é que ele tem uma vida de oração. Estamos vendo isso no capítulo 1, 2, 3 e 4 de Neemias. Ele enfrenta tudo através da oração, ele começa orando. A segunda coisa que percebemos é que a partir da oração, ele deseja agir. Ele é uma pessoa que não fica só na oração, ele quer fazer algo. Porque ele sabe que o princípio bíblico está sendo quebrado, e é preciso resolver esse problema. Derek Kidner, o comentarista, diz que os inimigos e os muros da cidade desaparecem de cena para revelarem um problema mais sutil. Aqui a ameaça é a fome e a exploração, e a estrutura que corre risco é a própria comunidade. E felizmente para o seu povo, Neemias estava longe de ser impassível. Longe de ser impassível. E Neemias diz assim: está errado. O primeiro problema que ele enfrentou foi a questão dos muros, era um problema externo. Não foi fácil resolver, ele encontrou oposição, mas em 52 dias o problema dos muros estava resolvido. Agora tinha um outro problema, o problema mais interior, está no coração das pessoas: usura. E ele vai tratar também. Ele não é uma pessoa que diz assim: não, já tratei a grande questão da segurança pública, resolvi o problema dos muros, não vou tratar o coração de ninguém. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia quer tratar as grandes questões da nossa vida, mas também quer tratar o nosso interior. Porque é do coração do homem, disse Jesus, que procede todas as coisas. Então Neemias vai nos ensinar a enfrentar os tempos difíceis. Olha o versículo 7 de Neemias 5. Ele começa pensando antes de agir. Às vezes você tem um grande desafio na sua vida, você ora, você sabe que é um princípio bíblico, você sabe que precisa resolver, e a pergunta é: Neemias, o que eu devo fazer? O versículo 7 diz: considerei comigo mesmo. Antes de agir, mesmo entendendo que um princípio bíblico estava sendo quebrado, mesmo que sendo um homem de oração, ele tirou tempo para refletir. Nós precisamos tirar tempo para refletir. Lá em Provérbios capítulo 14, verso 15 e 16, diz assim: o prudente atenta para os seus passos. Não é para o passo do outro, não. Para os seus passos. O sábio é cauteloso. O sábio é cauteloso. Neemias considera consigo mesmo, ele para, ora, pensa, entende, percebe biblicamente que existe um equívoco terrível na espiritualidade daquele povo que precisa ser resolvido, mas ele não sai falando, ele considera consigo mesmo. Versículo 7 continua dizendo que ele trata diretamente com as pessoas envolvidas. Olha o que diz o versículo 7, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e os
magistrados, e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. Mateus capítulo 18, Jesus diz: se você tem um problema com seu irmão, vai e resolve o problema entre você e ele só. Está valendo. E Neemias faz a mesma coisa. O problema era que o governo era corrupto, o poder judiciário, magistrados, o poder empresarial, nobres, estava corrompido. Ele olhava para aquilo e dizia: está errado. Aonde deveria haver justiça, não há. Aonde há o recurso que pode ajudar, não ajuda. Está tudo errado. Nós estamos falando do povo de Deus, nós não estamos falando da nação brasileira. Porque o Brasil não é isso. O Brasil não é esse povo aqui. Nós não podemos cobrar do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo no Brasil, uma postura cristã, porque de cristandade eles não entendem nada. Então, quando nós olhamos para aquilo que Neemias conta para nós e compartilha conosco, nós não temos que dizer assim: o Brasil jamais vai chegar a esse momento. Não, nós não vamos olhar para a Bíblia querendo consertar um reino chamado Brasil, mas nós temos um reino que está em nossas mãos, que se chama nosso lar. E dentro das nossas casas nós mandamos. Graças a Deus por isso. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, eu quero descobrir quais são os princípios governamentais de uma casa do Senhor diante dessa mazela social que nós vivemos, e Neemias vai me ensinar. E ele chamou para resolver e não resolveu, porque ele teve que convocar contra eles um grande ajuntamento. E a Bíblia vai nos ensinar isso também em Mateus 18. Você chamou seu irmão, não resolveu o problema, ele está quebrando um princípio bíblico. Você chama mais uma autoridade da igreja para tentar resolver, não resolveu, chama a igreja e esse irmão não ouviu, seja colocado para fora da igreja. E o texto de Mateus bate com esse texto de Neemias, concorda, porque a Bíblia ela é uma só. Mas o que acontece aqui é maravilhoso, porque quando os magistrados e os nobres percebem o erro deles, diz o texto que eles ficaram calados, olha o verso 9, então se calaram e não acharam o quê? Responder. E aí eles se propuseram: nós vamos restituir, versículo 12, e não pediremos juros, e faremos assim como você está pedindo. Então, houve uma grande alegria. Por quê? Porque foi restaurado o princípio que estava faltando. Olha o que diz o versículo 9. Qual era o princípio que estava faltando? O princípio que estava faltando era o temor do nosso Deus. Porventura não devíeis andar no temor do vosso Deus. Qual é o problema da usura? Qual é o problema da avareza? É a falta de temor a Deus. É a falta de temor a Deus. Ele diz assim: louvado seja o Senhor, porque vocês agora entenderam. E Neemias diz: o que eu estou pedindo para vocês fazer, eu dou o exemplo. Olha o que diz o verso 10. Neemias tem coerência e credibilidade, porque ele diz no versículo 10, também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo, ou seja, não cobramos juro. Essa é a interpretação desse texto, e aqueles que não queriam pagar, não podiam pagar, nós nem cobramos deles. Olha, está de mão, se você quiser pagar, você paga, se não quiser, não paga, paga quando você puder, paga sem juro, paga sem nada, se não puder pagar, não paga, não se preocupe, somos irmãos. E essa relação é fantástica, porque só pode ter esse coração quem teme ao Senhor. Não saia ainda, porque se o sermão para você acabar agora, você vai ficar com um grande problema. Né? Vamos adiante. Versículo 15, olha que interessante. Ele diz: eu não fiz como outros governadores. Por causa do temor do Senhor, eu não fiz como os outros governadores. Versículo 18, eu não exigi nem salário, mas mesmo assim, diz o versículo 18, nunca faltou comida na minha casa, diz Neemias. Muito pelo contrário, de 10 em 10 dias, tinha muito vinho, de toda espécie. Todo mundo que vinha, comia e comia bem, e ainda de 10 em 10 dias, tinha muito vinho. Eu achei interessante esse detalhe de 10 em 10 dias, é porque ele não queria levar ninguém ao vício, né? Todo dia tinha vinho. De 10 em 10 dias, já entendeu a regra, né? Ele fala assim, tinha muito vinho.
Porque a palavra do Senhor diz: eu nunca vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Então, por causa do temor ao Senhor, Neemias diz assim: eu abri mão de tudo, mas o Senhor sempre supriu na minha vida. E aí ele dá esse testemunho, e por isso ele pode chamar as pessoas a ter temor ao próximo. E aí o versículo 12, olha o que diz o versículo 12: o povo fez esse compromisso, e ele chamou os sacerdotes. Porque Neemias entendeu que os sacerdotes deviam vir para que o juramento do perdão da dívida fosse feito diante dos representantes da lei do Senhor. Porque a questão social, meus irmãos, ela existe por causa de uma debilidade espiritual. O ser humano que abandonou a caminhada com Deus se tornou avarento, usurário, com um coração duro, que não se importa com o necessitado. O problema da sociedade é primariamente uma rebeldia espiritual. O problema da sociedade é primariamente uma rebeldia espiritual, o caminho que Deus traçou para a humanidade. E aí, Neemias entende isso e chama os sacerdotes. Mateus capítulo 22, do verso 36 ao 40, perguntaram para Jesus assim: Senhor, qual é o grande mandamento? No que se resume tudo? Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Nisso, disse Jesus, resume toda a lei e os profetas. Então tem que temer a Deus. Como é que eu sei que eu estou temendo a Deus? Quando os meus relacionamentos são saudáveis. Quando é que os meus relacionamentos são saudáveis? Quando eu não tenho outro Deus na minha vida. Seja ele o status, seja ele o desejo de agradar a todos, seja ele o desejo de ser entretido o tempo todo, que isso pode se tornar um Deus também, Deus do prazer, ou seja ele a questão financeira. Ele diz: não tem outro Deus, por isso que o meu relacionamento com o próximo é saudável, senão não será. Versículo 13, qual foi o resultado de tudo isso? E a congregação toda respondeu, versículo 13, amém. E louvaram ao Senhor, e o povo louvou o Senhor. E uma questão social foi resolvida com um princípio espiritual. Vou repetir, porque isso está faltando no Brasil. A questão social foi resolvida por um princípio espiritual. Daí, meus irmãos, a pergunta que não quer calar é: tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Vamos voltar à luta do Floyd May e do McGregor. Foi ontem. Pois aquele rapaz de boné, já aposentado, não nocauteou o rapaz jovem. Tá certo que ele ganhou mais, né? E nocauteou. Mas ele é conhecido, no apelido dele, é Money, dinheiro. Porque ele gosta de ostentar a fortuna que tem. Se você for pesquisar a história dele, você vai ficar impressionado. Ele gosta de tirar fotos deitado em cima de pilhas de dinheiro. E eu fico pensando se existe alguém orientando a vida dele espiritualmente. Porque o problema, meus queridos, não está em receber uma pilha de dinheiro. O problema está quando ele se torna o objeto do desejo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso coração, para o reino nosso, nossa vida, nossa família. Já que nós não podemos responder como um governador, porque Neemias respondeu como tal, porque Deus o tinha colocado como tal, e aqueles que hoje têm este cargo irão um dia responder diante de Deus. Nós respondemos pela nossa própria vida. Será que os valores desse mundo estão entrando pelas portas das nossas casas e influenciando a nossa maneira de ver a vida e a nossa espiritualidade? Será que nós estamos caindo nas armadilhas de que devemos ajuntar cada vez mais e desviar os nossos olhos para a generosidade e o contentamento? Daí vem um diagnóstico, um exame, que revela um diagnóstico, que traz um diagnóstico para todos nós, que está em 1 Timóteo capítulo 6. Eu peço que você abra lá, e esse é o nosso último texto. 1 Timóteo capítulo 6.
1 Timóteo capítulo 6 precisa ser relembrado. Muitas igrejas passam e pulam esse texto, para não ofender ninguém. E igreja que escolhe parte do Evangelho está laborando em erro, está sendo infiel com o Evangelho, porque o Evangelho tem que ser pregado na sua inteireza, para a salvação de todos nós, para o corpo ser saudável. E 1 Timóteo capítulo 6 diz que nós devemos viver da seguinte forma, verso 6, 1 Timóteo 6, 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Deus não é contra o nosso prazer, não. Ele proporciona para o nosso prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Duas palavras importantes então no texto: contentamento e generosidade. O que eu devo aprender aqui hoje pela manhã? A primeira delas é contentamento. Devo levar para casa isso. Seja uma pessoa contente, feliz com aquilo que Deus tem te dado hoje. Não espera para ser contente amanhã, não. Hoje. Deus te deu um café da manhã hoje, glória a Deus, obrigado, Senhor. Hoje eu acordei pela manhã, a Cris tinha feito tapioca. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A gente tem que olhar e, obrigado, Senhor. Coisa boa, como é bom ter paladar. Obrigado, Senhor, estou feliz com isso. Contentamento, obrigado pela casa que eu tenho, pela família que eu tenho, pela igreja que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelos pastores que eu tenho, aleluia, oh, Senhor. Obrigado, Senhor. A gente tem que ser contente, alegre, grato a Deus, porque senão você fica só projetando, eu serei contente quando tiver. Querido, a ambição humana é um saquetel furado. Seja contente agora. Segunda coisa, seja generoso. E eu vou dizer uma coisa para você, generosidade não é só financeira, não. Generosidade é de abraço. Seja generoso de abraço, de carinho, de telefonema, de mensagem amorosa, de palavra de bênção. Seja generoso assim. Eu queria ser generoso. Eu queria ganhar uma fortuna para ser generoso. Não, meu querido. Não é isso, você não entendeu nada. A generosidade não é só financeira, não. A generosidade, em primeiro lugar, e a mais importante, é de amor. Porque não adianta nada uma pessoa ser generosa financeira e dura de coração. Até quem recebe aquilo não se agrada. Porque tem que vir com amor. E é melhor você receber pouco com amor do que uma fortuna com alguém que depois, amanhã, chega com a conta dizendo, tu me deves. Satanás faz isso. Jesus não. Então a nossa generosidade deve ocupar o nosso coração para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o grande modelo de contentamento e generosidade da humanidade foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem contente. Jesus Cristo estava feliz quando ele tinha um lugar para dormir e quando ele não tinha lugar para dormir. Jesus Cristo, ele nos ensinou que mesmo não tendo um lugar para reclinar a cabeça, ele continuava com alegria servindo ao Senhor, não se engane. E ele é o modelo para todos nós. E ele é um generoso de uma maneira tão absoluta que ele deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele compartilhou aquilo que é mais precioso na humanidade, a sua própria vida, entregando a sua vida na cruz, para que todo aquele que nele crê, olhe a cruz, reconheça seu amor para a sua vida, possa dizer, obrigado, Senhor. Tenha vida e vida eterna. E ele ressuscitou ao terceiro dia, para que possamos ser contentes e generosos. E ele é Senhor.
Portanto, não permita, como o mundo permite, deseja e incentiva, que mamon, recursos financeiros, status e até mesmo a busca do seu próprio prazer seja Deus na sua vida. Recuse isso. E diga: Senhor, eu quero viver com contentamento e generosidade, de amor, de abraço, de carinho, financeiramente, de tudo que for. Eu quero viver dessa forma para a glória do Senhor. Porque a Tua palavra diz, porque eu vejo que a sociedade carece disso, porque eu fico indignado com essa sociedade que carece disso, e porque o Senhor me chamou para andar com um povo diferente no meio dessa sociedade. Senhor, me ajuda para com este povo de Deus que se reúne em tantas igrejas saudáveis nesse mundo, a caminharmos fazendo diferença, sendo sal na terra e luz no mundo para a glória do Senhor. Me ajuda, Senhor. Não é errado você ter ambições financeiras, não é errado você desejar ter uma casa melhor, um carro melhor, aquele imóvel, viajar, não tem nada errado nisso. Pelo contrário, trabalhe, lute, ore, peça isso, mas seja grato no hoje, trabalhe por isso. E quando alcançar, glorifique a Deus. Jesus Cristo foi abençoado por pessoas que ajudaram Ele com a sua generosidade, pessoas que cederam um quartinho para Ele dormir, pessoas que deram um prato de comida para Ele, pessoas que financiaram mesmo, e pesado, Lucas capítulo 8, né? Mulheres ricas, homens ricos que financiavam o seu ministério, mas nós nunca vimos essas pessoas cobrando de Jesus qualquer atenção especial, porque elas entendiam o princípio da generosidade, do contentamento. E nós precisamos discernir isso, para que Jesus não seja apenas um salvador da boca para fora, mas um Senhor através da nossa agenda de vida. E aí, com um coração contente, com um coração generoso, a sociedade vai olhar para as nossas casas, para as nossas igrejas, e a sociedade vai perguntar: o que esse povo tem de diferente? E nós vamos poder dizer assim: sabe o que Deus fez em nós? Ele tirou a idolatria financeira e colocou a idolatria longe da minha alma, enchendo o meu coração do amor a Deus e ao próximo, para a glória dele. Seremos sempre bem-aventurados nessa jornada. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, todos nós temos projetos aqui, projetos materiais. Pedimos que o Senhor coloque eles do jeito correto, no lugar certo, para a glória do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também olhe para os nossos projetos espirituais, que eles tenham sempre a primazia, para que no temor ao Senhor possamos discernir em todo o tempo a vontade do Senhor para a nossa jornada. Que o Senhor encontre os nossos corações cheios de contentamento e a nossa vida cheia de generosidade. E que neste testemunho teu nome seja glorificado. Abençoe cada família aqui representada nessa direção, pois oramos assim em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.